Aí, rapaziada, estou na cidade de Xi'an, uma das antigas capitais da China, né? Acho que antes de Pequim ela foi a última capital da China e foi a capital durante períodos imperiais aqui da China, né? Quando tinha várias dinastias que dominavam e, se eu não me engano, foi aqui que eles se concentravam, principalmente quando começou esse processo inicial de consolidação do que a gente entende por China, que começou, tipo, sei lá, se eu não me engano, a consolidação do que é China, né, aconteceu 200, 300 a.C. É uma das sociedades, se não a mais, que pelo menos dura até hoje, né, mais antigas do mundo. E falando especificamente de Xi'an, né, que é a antiga capital da China, ela é uma cidade, tipo assim, que você consegue ver o contraste entre a China moderna e a China antiga. Até porque eu tô aqui, essa é a parte moderna da cidade, e aqui é a parte antiga da cidade, né, inclusive o bairro muçulmano fica ali. E aí o que é da hora, é que essa muralha aqui, ela foi construída não durante o período inicial do Império, né, do imperialista chinês, mas bem depois na dinastia, se não me engano, Ming, que foi no século 13, 14, que depois que eles expulsaram os mongóis, o Império Mongol saiu daqui, meteram o pé, os caras conseguiram expulsar, e aí o imperador, com medo das invasões do norte, o que ele fez? Basicamente lançou a construção de uma muralha, uma das maiores do mundo, inclusive, né, que tem uma extensão aqui de, se vocês pegarem aqui, vai dar 20 metros aqui, ó, só de largura. Os caras patrulhavam isso aqui de carruagem. E de altura, vou mostrar aqui pra vocês, mas dá 12 metros de altura. Então, tipo assim, bem alto. Deixa eu ver, tenho até medo de botar o celular aqui. Mas é isso aí, 12 metros de altura. Enfim, uma região muito histórica aqui da China. Se eu não me engano, é a segunda cidade que mais recebe turistas aqui da China. E você consegue perceber um contraste bem, assim, uma coisa bem diferente do sul da China, tá? Falo pela culinária, pelas formas das construções também. Enfim, a vibe da cidade é outra aqui. Eu pelo menos consigo perceber uma influência muçulmana aqui já grande. Eles usam mais alguns, como pode dizer, algumas vestimentas características do muçulmano. Depois eu vou tentar filmar e mostrar aqui pra vocês um pouquinho da cidade. Vou deixar aqui um videozinho. Mas bem da hora também. Aqui, inclusive, também, deixa eu ver aqui, ó, se dá pra ver. Não vai dar pra ver. Mas aqui também fica os soldados de terracota. Eu vou provavelmente amanhã ou depois de amanhã lá dar um bisu. Mas um negócio que é muito intrigante, que faz referência a um negócio que existiu há cerca de 2.300, 2.400 anos atrás, que foi 300 anos antes de Cristo, quando o imperador que residia aqui colocou um exército para defender ele depois da morte. Só para falar da muralha de Xi'an especificamente, né? Quanto que eu paguei para subir aqui? 40, 45 reais, são 13 quilômetros de extensão. Ela tem um formato retangular, segue os padrões, inclusive, da época da China, né? Que se levavam em consideração até hoje, na verdade, né? Mas do Feng Shui, então ela é toda construída energeticamente para não proteger somente a cidade, mas também a energia da cidade. Vim no horário que não é tão bom, né? Por isso que eu acho que tá até vazio pra caralho. Só tá eu aqui, na real. Mas dá pra alugar bike também. Você paga 45 yuans pra alugar bike por 3 horas, dá pra você dar a volta nos 13 km de extensão da muralha. Enfim, bem da hora. Um turismo bem interessante, principalmente pra você que gosta de história. Aqui tem várias histórias, inclusive marcações nos tijolozinhos. Deixa eu ver aqui, ó. Não vai dar pra pegar. Aqui não tem especificamente, mas eu vou tentar pegar depois e adicionar aqui no vídeo. Mas os tijolos têm marcações que são desde referência a famílias, referências a mitos ou proteções que foram colocados e inscritos aqui para proteger a cidade contra invasões. Tem um mito, um barra lenda sobre uma das torres, talvez seja aquela ali, deixa eu ver, não sei. Mas que diz sobre um período de invasão aqui, botaram um monte de soldados dentro de uma torre, tacaram fogo como um sacrifício para ganhar a batalha. E aí até hoje, né, dizem que em noites mais escuras você consegue ouvir gritos abafados das almas que foram perdidas ali. Enfim, bem interessante também. A cidade de Xi'an é uma cidade bem histórica, né? Uma cidade que carrega muita história consigo. Uma das capitais, uma antiga capital da China, né? Foi principalmente no período imperialista. Uma capital bem importante, uma cidade bem importante. O início da Rota da Seda também para a China. Então, enfim, faz sentido dar uma... Quando se vem à China, faz sentido ter visitar aqui. Se eu não me engano, é a segunda cidade mais visitada pelos chineses, tá? Não sei qual que é a primeira. Esse parque é Pequim, mas não sei. Enfim, é da hora. Viagem, visitem, conheçam lugares diferentes, que não sejam só o que todo mundo fala pra ir. É isso. Aí, gente, eles ficam aqui, ó, também, fazendo ensaio fotográfico. A menina de... sei lá que é isso, né? Mas ele já tem outra também, ó. Elas... tem vários, na real. Ficam aí fazendo ensaios fotográficos. Umas roupinhas. Eu acho que era uma roupinha da época, né? Mas eles são bem vidrados isso aqui. Cultura, né? Eu falei sobre a maior presença muçulmana, ó. Vocês verem os pratos aqui são diferentes. Os caras usam esses negocinhos aí, tá ligado?
Tem uma outra perspectiva do que é a China e até da influência do oeste da Ásia, né? Maioria muçulmana, sobre os chineses dessa região. E uma coisa que eu não tinha visto lá no sul da Índia, ou da China, era isso daqui. Eles aprisionam a cigarra pra ficar cantando aqui, ó. Da hora. Aí, ó, eles vão mostrar. Aí o cigarro preso. Xexê! Yeah. Xexê! Não tinha visto na rua lá no sul da China também, mas aqui já tem. A cabra. Agora, por que ela fica presa aqui, eu não faço ideia. Relato aqui pros meus seguidores. Beleza, não tem, então. Se pá, que ela fica aqui, porque ela vai ser a próxima a virar esse daqui. Um pezinho de cabra. Miau. No estômago. Sei lá que porra é essa. Mas vamos lá, vamos andar mais. E aqui, diferentemente de todos os lugares que eu fui até agora, buzina pra caralho. Pra quê, velho? Não tem nem outra pessoa vindo do outro lado. Mas enfim, aqui, diferentemente dos outros lugares, o lugar que eu peguei mais calor até agora. Talvez seja porque seja um pouquinho mais baixo, né? Uma elevação menor do que Chengdu, Chongqing, Guilin. Mas sem sombra de dúvida foi o lugar mais quente até agora. Pedi um kebab aqui, ó. Bora ver se vai ser bom. Vou mostrar o preço pra vocês. É uns R$6, tá? Faz um pão diferenciado lá. Vamos ver como é que vai ser. Mas R$6, né? Acho que vai valer a pena. Abriu ali. Colocou um frango junto com a salada. O brau. E aqui, para fazer inveja a todos os cuiabanos que amam o Parque das Águas, a gente tem o maior show de fontes musicais em toda a Ásia. Se você for em Xi'an e for na Praça Norte do Pagode, da Pagoda, né, do Grande Ganso Selvagem, você vai ver basicamente o maior show de águas e luzes de toda, não só China, mas também de toda a Ásia. Aí, rapaziada, eu tô chegando aqui no portão dos maiores sítios arqueológicos do mundo, onde está o Exército de Terracota. Então, vocês vão acompanhar aí comigo, dar uma olhada. Já vi que vai estar lotado, já vi que vou estar eu e cercado de chineses, mas aqui tem mais gringo também. Não sei se eu sou o único brasileiro, mas tô com a camiseta para representar. Vamos ver se eu tô na fila certa aqui agora. Pegar uma que tá menos lotada, né? Vai que. Eu acho que é. Vamos ver. Mas é isso. Tem bastante história. Aqui fica o complexo, da onde estão os guerreiros e o exército de terracota. Pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3. Vocês vêm aqui, como tudo na China, tem uma fila do caralho pra visitar qualquer desses. Então, vamos ver qual é que é aqui, onde que entra, onde que não entra. Ainda estou meio perdido. Mas se pá que eu vou entrar nesse aqui primeiro e ver como é que é. Se puder, né? Não sei se nem sei isso aqui, como é que é. Devia ter olhado o mapa antes. Bem tranquilinho pra ver os guerreiros de terracota. Rapaziada, esse daqui, os guerreiros de terracota. E beleza, né? Olha o tanto de gente que tem do lado. Olha. Tudo lotado. Vocês não estão vendo onde eu tô aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês. A mulher tá quase me empurrando aqui. Um pouco lotado. A ideia era ter algum espaço pra ficar falando ali, né? Tipo, pô, que é exército de terracota. Foram desenterrados mais de 2.000 estátuas até agora. Que a perspectiva, né? Nesse posto aqui é que tem 6.000 estátuas, né? Nesse ponto aqui é que tem 6.000 estátuas. Que até agora só foram descobertas, mas desenterradas 2.000. E que todas as estátuas são feitas de terracota. Terracota é uma terra basicamente assada. Que foi feito, isso aqui, tipo, esse negócio aqui foi descoberto, tem 50, 60 anos, mas foi feito há cerca de 2.300 anos atrás, né? No século II a.C., pelo imperador Qin Shi Huang, que eu vou lá no mausoléu dele ainda. Mas, como que eu vou fazer? Olha isso. O negócio é mais lotado que tudo aqui. Então fica difícil gravar vídeo, mas esse é um pouco aqui do rolê. E aí, só pra contar um pouquinho dessa história,
esse exército, né? Ele foi descoberto há cerca de 60 anos, 1974, na época até da Revolução Cultural aqui na China. Os agricultores chineses estavam cavando um poço, os caras estavam cavando um poço no monte ali. E aí, na hora que estava cavando, ele começou a achar umas peças de cerâmica, começaram a ficar com medo. Aí avisaram a polícia ligou para os arqueólogos vieram, começaram a escavar. E aí começaram a, semana por semana, a achar um monte de estátua. E aí depois foi começando a entender que se tratava do exército de terracota. Enfim, e aí, entre várias curiosidades que tem aqui, uma delas é que essas estátuas, né, elas têm entre 1,72 m e 2 metros de altura, ou seja, retratam o tamanho real de um exército. Algumas foram achadas ainda com as espadas de bronze, ou seja, espadas que eram utilizadas na guerra da época e que fez com que a dinastia Qin, que foi a primeira dinastia a unificar a China, se consolidasse como a dinastia mais poderosa, né, digamos assim. Foram achadas essas estátuas com várias espadas de bronze. Aí o que dá pra achar além dessas estátuas aqui, né, que você enxerga, é que tem cavaleiros, tem carruagens, tem malabares, né, os caras faziam acrobacias, acrobatas, funcionários. Todos foram meio que feitos para representar o exército que iria defender, né, os súditos que iriam defender o Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador da China, no seu pós-morte, que era um cara bem mitolado com a morte, mas eu vou contar mais pra frente. Mas é isso, me adoram. Esse aqui é um dos terrenos, não é terrenos que é a palavra certa, né, mas um dos depois, mais dois, onde fica o alto general, né, o primeiro escalão do exército do imperador, e aí tem os outros que ficam as carruagens, se eu não me engano, e a cavalaria e a infantaria. E aí alguns outros fatos interessantes, né? Isso daqui demorou 38 anos para ficar pronto. Começou em 246 a.C. e foi até 210 a.C., mais de 38 anos, né? Na verdade ficou pronto e aí o imperador foi morrer depois. Todos os, pelo menos até agora, né, os arqueólogos descobriram que todos, podem afirmar que todos os bonecos têm fisionomias diferentes. E que aí se percebe também porque eles têm algumas tonalidades de cor de terra diferente, que eles foram feitos de maneiras descentralizadas. Ou seja, pegava uma parte, fazia, mandava lá para um lugar que unia tudo, e aí foi fazendo cada estátua dessa forma, né, descentralizada, colava tudo e jogava aqui. E tem algumas que tem uma coloração meio avermelhada. E aí os arqueólogos estudaram que isso é do sangue dos animais. Tipo assim, os caras pintavam algumas estátuas com sangue de animal e aí ficava com essa coloração vermelha. Aí, ó. Vocês verem, ó. Se bem que alguns estão restaurados aqui com a plástica na bolha, não. Mas ó, o olhar de um com o olho fechado, um puto, outros com a boquinha mais de boa, cada um com uma fisionomia diferente. Esse daqui é o segundo depósito, digamos assim, né? O segundo pit. E aqui ainda dá pra ver que ocorrem escavações, ó. Se vocês olharem aí, o pessoal tá ali, ó, discutindo como que a gente vai cavar isso aqui, sem destruir tudo. Será que tem alguma doença aqui que a gente vai descobrir nessa estátua? Enfim, as escavações ainda ocorrem aqui. E aqui mostra pra vocês verem, ó, que cada tipo de estátua tinha uma identificação, tipo, o cavaleiro, né? Os caras da carruagem, os soldados de alta patente, né? Todos eles tinham uma forma de serem descritos, né? De serem feitos, na verdade, diferentes. Eles falam que cada um dos soldados aqui tinha uma forma. Dá pra vocês verem que muita coisa foi destruída. E uma coisa que é interessante aqui, não sei se vocês estão me vendo ou estão me escutando, porém, lá logo depois que o imperador morreu, o filho dele tomou conta, depois de 4 anos o império foi destruído, digamos assim, né? Uma outra dinastia chegou, e aí essa outra dinastia, logo que chegou, botou fogo em tudo isso daqui. O cara pegou, jogou, botou fogo, e depois disso, e aí, ainda tinha várias madeiras ali, então o cara botou fogo. Só que ainda assim, mesmo depois dessa destruição, os soldados ainda permaneceram, né? Não foram completamente destruídos, até porque eram feitos de terra. Mas isso já pegou fogo. Aí eu falei que era tudo feito de maneira separada e que mostra o processo, tá vendo? Os caras enrolando, fazendo tudo, cada um fazendo uma partezinha, aí monta a estátua inteira e aí joga no forno pra sair ela pronta e depois vem um cara pintar. Cabeludo. Aí rapaziada, imagina o trampo pra fazer, ó, 4 cavalos, hoje eles estão sustentados aqui, né, mas 4 cavalos. E atrás você vê, ó, os cavalinhos. Provavelmente devia ficar, né? Eles amarradinhos, bonitinhos. Não sei o que tá escrito aqui, porém eu acho que eles eram pintadinhos assim, ó, bonitinho. Provavelmente cada cor tinha um significado. Aí, ó, aqui já é a espada de bronze na época, que foi uma das grandes culpadas
para que a dinastia Qin se estabelecesse e unificasse a China. A descoberta, e na verdade nem a descoberta, né? Saber manusear o bronze para virar uma espada. Uma das grandes contribuições do Qin, sei lá como é que fala, foi começar a atribuir moeda, unificar a moeda, na verdade, quando ele unificou a China. E essa aqui foi a moeda que ele estabeleceu como a unificada para a China. Se eu não me engano, esse daqui é o segundo atrativo turístico da China mais visitado pelos próprios chineses, né? Mas ele só parte para a muralha da China. Ou seja, quando você vier para Xi'an, já se prepara, porque tem um lugar menor que a muralha da China, então vai estar mais lotado. A muralha da China é gigante. Então, tem isso aí. Isso aí é tudo salão de exibição, e aí dá pra você ter uma noção do nível de detalhamento que tem nesse rolê aqui. Porque uma coisa é você olhar esses soldados gigantes e falar, nossa, realmente, os caras deram um bom trabalho pra construir esse rolê aqui. Mas quando você vê o nível de detalhamento, tipo assim, eles pegaram animais, fizeram as estátuas dos animais, eles pegaram, tipo assim, todos os soldados fizeram réplicas perfeitas, malabares, os acrobatas, pegaram os funcionários. Aí pegaram, tipo assim, enterrava com uns cachorrinhos de prata, uns cachorrinhos de ouro, ganso de prata, ganso de ouro, cada um tinha um posicionamento, tipo, nível de detalhamento que é absurdo. Como eu falei, né? Foram 38 anos pra terminar esse mausoléu todo, né? Tudo isso daqui. E especula-se que se envolveu mais de 700 mil pessoas pra construir todo esse rolê. Isso é uma noção de, cara, um nível de detalhamento, assim. E até os caras acharam aqui cerca de 80 metros da onde que tá os pits, né? Que eles falam que é os depósitos aqui do exército. Quando vê esses 80, 100 metros que ficava distante, tinham soldados que tinham armaduras completas de bronze. E como não podia ser diferente, né? Os chineses vendem tudo. Pra terem uma noção tanto de réplica que tem. Pô, da hora, esse eu teria em casa, hein? Olha esse, que bonitinho, velho. Tem uns grandões aqui também pra vender, ó, do mesmo material que é feito lá. Esse daqui, pela bagatela de 20 mil yuans, que dá uns 17 mil reais cada um. E eles embarcam, tá? Uma moça que falou pra mim. Se você quiser o mais baratinho, esse pequenininho aqui, ó, tá saindo a 100 yuans, que dá uns 70 reais mais ou menos. É bonitinho, velho. Eu levaria se eu tivesse espaço. A vida tem imprevistos, né? A ideia era gravar com o fundo do Monte Lishan, que é onde o Imperador Qin tá enterrado. Porém, não vai ter. Mas eu fiquei pensando, nem tudo é como a gente quer. Inclusive, o próprio Imperador não teve tudo como ele queria. Ele buscava recorrentemente a imortalidade e ele morreu na busca pela essa imortalidade. Ele tinha alquimistas, esses alquimistas preparavam várias poções pra ele. Numa dessas, ele foi beber uma dessas poções da imortalidade, morreu. Morreu, e o que tinha nessa poção? Mercúrio. Então você vê, a vida tem dessa. Você planeja, acha que vai enfrentar o mundo e acaba assim, com planejamento, indo pro beleléu. Mas quem caralho é Imperador Qin, né? Vocês devem estar se perguntando. Basicamente é o cara que criou a China. Na verdade, ele unificou a China, né? Se você parar pra voltar 2.300 anos atrás, quando ainda estava na época dos reinos combatentes, que a gente tinha várias dinastias lutando entre si. Chegou o Qin com a descoberta de como manusear o bronze, e com as espadas, com um exército muito grande, e por ser um grande ditador e sanguinário, ele foi lá, entrava em guerra com as dinastias, com os territórios que estavam próximos, fazia aliança com as dinastias que estavam mais distantes. E assim ele foi galgando, conquistou e unificou a China. Então ele foi o cara que basicamente deu origem ao que a gente entende hoje como China. Obviamente não ela na sua totalidade, mas foi o cara que deu início a esse processo e do que a gente vê hoje como, talvez uma das, mas tá ali, a segunda maior economia do mundo, provavelmente vai se tornar em algum momento a primeira. Tá, mas por que ele foi tão importante, além de ser o primeiro grande imperador, né? O cara que unificou a China? Afinal, ele só entrou em guerra e unificou tudo. Mas além disso, para estabelecer o seu reinado, o cara basicamente pegou, olhou as cidades e falou, cara, eu preciso conectar as cidades para que o meu exército chegue de maneira mais rápida e defender essas cidades contra as invasões dos mongóis e de quem estava no sul também. E aí, o que ele fez? Foi construindo estrada. Construiu tanta estrada que conseguiu basicamente unificar o território da China e manter-se no poder por mais de 30 anos. Além disso, ele foi o cara que começou a muralha da China, né? Para se defender dos mongóis. Que na real, a grande contribuição do Qin não foi nem as estradas, nem a unificação da China como um todo. Isso foi muito importante. Mas para a longevidade da cultura e da sociedade chinesa, a maior contribuição dele está ali. Não é o sorvete, é a escrita. Então quando a gente fala da escrita chinesa, ela remete a mais ou menos 2.300 anos atrás, que foi quando o Qin unificou toda a escrita para facilitar a comunicação entre todo mundo. E foi esse cara, justamente o ditador, o sanguinário, que todo mundo odiava na época que ele estava vivo, que foi o cara responsável pela unificação da escrita chinesa e que permitiu a China avançar tanto. O Qin era meio bitolado com a morte, né? Ele tinha maior medo de morrer. E ele preparou tudo isso daqui pro período da morte dele. E uma das coisas que ele fez também foi mandar um cara chamado Xu Fu atrás de umas ilhas aí que se falava, né? Uma lenda de uma ilha que se falava no leste da China, nos mares do leste da China. Ele mandou esse cara, ó, vai lá, um monte de jovem, diz que você vai atrás e tipo, encontre a poção da imortalidade pra mim. Esse cara foi. E ele voltou e falou, cara, não consegui, uma criatura mágica lá, um monstro de não sei quantas cabeças, matou todo mundo, a gente não conseguiu, só que eu preciso agora de um exército.
O que o Queen fez? Pô, precisa da poção da imortalidade. Toma o exército, o cara foi de novo. Xufu nunca mais voltou. Dizem a lenda que Xufu navegou, foi parar no Japão. Lá ele ficou. As descrições dizem que ele foi parar no Japão. E a partir de Xufu, dizem que ocorreu a colonização do Japão, né? Na verdade, a mistura e a consolidação da sociedade japonesa. Por isso que existiriam as semelhanças físicas entre chineses e japoneses e também as semelhanças nos alfabetos / forma de se falar entre o chinês e o japonês. Então só saiu daqui, a partir talvez da dinastia Qin, dessa necessidade do cara de lutar contra a mortalidade dele, e ele basicamente mandou um cara que foi lá e colonizou o Japão. Dizem aí que essa é a história, né? Quando o imperador Qin entrou no poder, ele adotou somente uma visão de mundo, que era a que beneficiava ele, e era o legalismo. Que é basicamente que, se você cometer algum crime ou fizer qualquer coisa, você vai pagar com o que está escrito na lei. E aí, ele aboliu o confucionismo, ele aboliu o taoísmo, ele aboliu o budismo. Não se podia praticar nada disso durante a dinastia Qin, que foi ele durante esses 30 e poucos anos que eles permaneceram no poder. Você não podia fazer nada, a não ser o que estava escrito na lei.